Existe um ponto em que muitas pessoas dizem que existe vários entendimentos da Bíblia, que cada um entende de um jeito, e no que eu devo acreditar. De uma coisa eu te digo, a verdade está em Cristo Jesus, porque ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um dia eu queria saber com Deus e havia perguntado a ele que igreja que eu precisava congregar, qual o lugar que eu deveria ir para servir a Deus de verdade, do jeito que Ele quer que eu sirva, porque eu estava confuso, eu não sabia para onde ir, porque cada um explicava de um jeito. Havia vários credos e eu já havia ido em vários lugares e eu estava confuso. Aí eu, em oração, falei a Deus: Senhor, mostra-me o lugar, aonde que eu devo congregar, aonde o Senhor ensina a verdade, aonde eu possa aprender a palavra de Deus corretamente, da forma que é necessário. Aí eu falei para Deus em oração: Senhor, me mostra, faz como fez com Gideão, sobre a lã seca e a lã molhada. Eu vou escrever todos os ministérios, todas as congregações que eu conheço numa folha e circulá-la, o nome com um círculo de caneta. E ali, no círculo, eu quero que o Senhor venha e molhe o nome da congregação que eu tenho que congregar, o nome do lugar que eu tenho que congregar, para que eu possa conhecer a verdade, para que eu possa seguir o caminho certo. Aí eu escrevi todos os nomes de todas as congregações, de todos os lugares que eu conhecia, que prega a palavra de Deus. E circulei de caneta cada um dos nomes. E no meio de todos esses nomes, eu pus lá que Deus não habita em casas feitas por mão de homem, que a igreja de Deus é o coração do homem, que ele não precisa de casa, que a igreja verdadeira dele é o coração do homem. E no meio de todos aqueles nomes estava esse nome também circulado. E fui dormir quando acabei de orar, deitei, dormi e no dia seguinte eu acordei. Quando acordei, já lembrei que eu peguei aquela folha com todos aqueles nomes e pus debaixo da minha cama e disse: Senhor, aquele nome que tiver molhado com um pingo de água e borrado só o nome, não borre o círculo que está de volta, circulado por caneta. Aquele que tiver molhado só aquele nome, é aquele lugar que eu vou congregar, que eu vou servir ao Senhor. Estava debaixo da cama, aí a, tinha o colchão, a cama, eu, o cobertor, o teto, e aquele dia não estava chovendo. Mas como Deus tinha respondido aos juízes, livro de Juízes, a Gideão, da lã seca e a lã molhada, falei: se o Senhor respondeu a Gideão, eu creio que o Senhor vai me responder, a mim também, porque eu preciso saber qual é o lugar certo que eu preciso congregar. E a hora que o Senhor me responder, eu vou para aquele lugar e de lá eu nunca mais vou deixar de seguir. Só que eu quero que borre só o nome daquele lugar, não borre mais nada, nem a linha que está circulada de volta desse nome. Eu creio que o Senhor pode me responder e o Senhor vai me responder. Acordando então, enfiei a mão debaixo da cama e já
peguei a folha, quando puxei a folha para fora, debaixo da cama, e olhei, a folha estava o quê? A folha estava com um pingo de água e estava borrado justamente em cima daquele nome que eu havia escrito, e só tinha borrado só o nome e mais nada, nem a borda onde estava de volta circulado havia molhado. Então eu vi que como ele tinha respondido a Gideão, ele havia me respondido também. E quando eu vi, eu disse, só Deus pode fazer isso. Como pode, debaixo do colchão, debaixo de mim, debaixo do cobertor, debaixo do teto, e ainda não estava chovendo, e da onde veio, e como apareceu esse pingo de água e borrou esse nome? Como que pode ter acontecido isso? Eu disse, só o Senhor é Deus, mas ninguém, não há nenhum outro como tu, só o Senhor é Deus. Porque o Senhor me respondeu como respondeu a Gideão. E o nome que estava borrado era o nome que Deus não habita em casa feita por mãos de homens, que o coração do homem é a casa do Senhor, a morada de todo aquele que nele crê. O entendimento do homem é segundo a ciência, segundo a sabedoria carnal, segundo a sabedoria do homem. Nicodemos era um homem sábio, um doutor da lei, mas Jesus disse, Nicodemos, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito, porque tudo que você aprendeu é ciência, é inteligência, é sabedoria da carne, do homem. Mas você precisa aprender o que vem lá do alto, a sabedoria que é do Espírito de Deus, que vem do Espírito. Porque de lá ninguém sabe nada se Deus não revelar. E ainda que o homem tente entender, não consegue, porque só Deus pode revelar. Também a mulher samaritana, o Senhor também disse, mulher, é chegada a hora, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vai precisar de Jerusalém e nem dos montes. Ele vai adorar o Pai aonde ele estiver, em espírito e em verdade, porque é os tais que Deus procura, os que o adorem em espírito e em verdade. E se Deus é amor, e se Deus amou tanto o homem que deu o teu filho para que pudesse salvar o pecador em sacrifício unitário, para que nunca mais precisasse oferecer nenhum tipo mais de obração, nenhum tipo mais de sacrifício. E Jesus veio ensinando, ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento que vos dou. Ama ao teu Deus de todo o seu coração, de todo o teu ser, e ama ao teu próximo como a ti mesmo, e serás salvo. Quem me segue não é confundido. Não há confusão, porque eu sou a luz que ilumina o mundo. Por que será que Jesus diz isso? Porque o amor é a perfeição de tudo. O amor cumpre até a lei, só que é vinda de dentro para fora, é do coração. Porque quem ama não mata, não furta, não rouba, não engana, não destrói, não faz mal ao teu próximo, antes faz o bem, pratica o que é justo.
procura agradar a Deus em tudo. Certo homem perguntou para Jesus: o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: vende tudo que tens e dá aos pobres e me segue. Queres ser perfeito? Ele estava ensinando que precisa amar o teu próximo e amar a Deus, que é me segue. Em Apocalipse fala: lembra-te onde tu caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Obras do quê? Obras de fé, de misericórdia, de amor. Porque eu não tinha nada, aí Deus me aceitou daquele jeito, um pecador inútil, que não tinha nada para oferecer a Deus, cheio de pecado. O que eu tinha, que obra que eu tinha para oferecer a Deus? E Ele me recebeu do jeito que eu estava, por amor. E tudo que eu fazia por fé, por amor a Deus. Porque Ele me aceitou, ainda sendo imundo, pecador, nem merecia que Deus me amasse. Vil, sujo, imundo, pecador. E Ele me aceitou do jeito que eu estava. E me recebeu como um dos teus filhos. Lembra onde tu caiu? Do que eu caí, senão da graça? Que a graça é o amor de Deus que cai sobre o homem. E Ele nos recebe como filho, sem merecer nada. Ele nos aceita como um filho dele. Sem obra nenhuma, eu fui feito um filho de Deus, o filho do Deus Altíssimo, sem merecer nada, apenas pelo amor de Deus e a rica misericórdia, porque Deus é amor. Deus é amor, e todos aqueles que querem ser perfeito, necessário que ame ao teu próximo como a si próprio, como a ti mesmo. E creia que Cristo é o seu único Salvador, que não há nada que você faça que te traga salvação. Apenas ame ao teu próximo. Pratique o amor com aquele que está próximo de ti, o seu próximo, como Cristo, como Deus nos amou e se fez como próprio sacrifício, e Deus deu o seu próprio Filho em oferta agradável para nos livrar do pecado e nos livrou da condenação. Porque éramos escravos das ordenanças, éramos escravos da lei, e Cristo nos libertou e nos deu exemplo para que nós possamos fazer como Ele, amar ao nosso próximo. Então, quem está em Cristo, não há confusão, porque o amor é o único mandamento que Ele deixou para que nós praticássemos. E o amor cumpre tudo que é necessário ser cumprido, que é a paz de um para com os outros. A paz de Deus resplandece sobre o amor daquele que ama o teu próximo e aquele que ama a Deus e crê que o Senhor Jesus Cristo é a sua salvação, que é o único que pode te salvar. E a misericórdia de Deus, que nos perdoou e deu o seu próprio Filho em sacrifício unitário, para que nunca mais precisássemos de obrações, de sacrifícios, de oferecer sacrifícios a Deus, porque um só sacrifício foi suficiente. O sacrifício que Cristo se ofereceu na cruz e que o seu Pai, Deus, o deu como único sacrifício para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Por amor de cada um de nós, Ele fez isso. E Ele só pede que nós façamos o mesmo, que possamos amar a Deus sobre todas as coisas,
teu próximo como a ti mesmo, em obras de misericórdia e de amor, não só de palavras, mas em prática do amor ao teu próximo. Aí ele diz: quem crê em mim, eu e o meu Pai viremos a ti e faremos morada. Aí está a resposta de Deus, que o homem é a morada do Deus Altíssimo. Tanto Cristo como Deus, o Espírito Santo, habita em mim, habita em nós, porque cremos que Deus deu seu Filho como sacrifício unitário e que Ele é a nossa salvação e Ele nos perdoou de graça, sem precisar fazer nada, apenas amar. Amar em espírito e em verdade.